Havendo número legal, e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Edson Zanata para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Oitavo. Ata da 17ª sessão extraordinária em 15 de julho de 2014. Presidência do senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Às 18h05, com a presença dos senhores vereadores Jorge Felipe, Dr. Jairinho, tio Carlos, Dr. Carlos Eduardo, Marcelo Queiroz, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jorge Manaia, Marcelo Ará, Átila Nunes, Dr. João Ricardo, Elton Babu, Edson Zanata, Dr. Gilberto, João Cabral, Professor Washington, Carlos Bolsonaro, Guaraná, Renato Moura, Alexandre Esquerdo, Laura Carneiro, S. Ferraz, Chiquinho Brazão, João Mendes de Jesus, Eduardão, Raimon, Jorginho da SOS, Leonel Brizola, Jorge Braz, William Coelho, Leila do Flamengo, Vera Lins, Jimmy Pereira, Tiago Carribeiro, Carlos Caiado, Jefferson Moura, Júnior da Lucinha, Márcio Garcia, Marcelo Piuí, Marcelino de Almeida, Paulo Messina, Tânia Basto, Paulo Pinheiro e Luiz Carlos Ramos. 43, assume a presidência o senhor vereador Jorge Felipe, presidente. Encerra-se a sessão às 18h08. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador Edson Zanata, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que ora preside essa sessão, senhores vereadores, ora presente no plenário, senhoras e senhores. Senhor presidente, eu retorno a esta tribuna na presente data, até porque no amanhecer da presente data, o RJTV e o Bom Dia Rio noticiam aos moradores dessa cidade do Rio de Janeiro os graves problemas que vêm ocorrendo na BR-465, conhecida na Zona Oeste como a Rio-São Paulo. Esta rodovia federal já foi tema de abordagem por este signatário nesta tribuna, tendo em vista as circunstâncias motivadoras que fazem com que esta rodovia federal, pedagiada, que tem uma extensão de 31.900 metros de extensão, ligando a rodovia Presidente Dutra até o centro de Campo Grande, mais especificamente até a Estrada das Capoeiras e a rua Estrada da Caroba. Lamentavelmente, muito embora esta rodovia de vital importância ao acesso viário dentro do nosso estado, a gente vê o estado caótico desta via, que atende a maior cervejaria da América Latina, a Ambev, situada em Campo Grande, assim como também a maior estação de tratamento de água do mundo, a estação de tratamento do Guandu, assim como também ao maior campus universitário dentro desse estado do Rio de Janeiro, a Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, e por que não falar também o Porto de Sepetiba. Muito embora tivemos recentemente a entrega de uma rodovia ainda inacabada, que é o arco metroviário, o arco anel, que liga Itaguaí, o arco metropolitano, até Itaboraí,
uma via que ainda se encontra totalmente sem sinalização, sem acostamento, mas que vai atender a demanda, principalmente do Porto de Sepetiba. Mas, senhor presidente, o que me preocupa é que da última vez que eu tive falando sobre este tema, sobre esta rodovia federal nesta tribuna, ainda não havia ocorrido nenhuma manifestação popular pertinente ao lamentável estado de pavimentação que se encontra essa via. Uma via em que bastaria os 3 prefeitos da cidade do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu e de Seropédica, negociar diretamente com o ministro dos Transportes ou, salvo maior juízo, com o presidente do DENIT, do Departamento Nacional de Infraestrutura Terrestre, a questão de, pelo menos, ser feito um recapeamento, já o que esta via necessita há muito e muito tempo, é na verdade de uma duplicação, é de uma modernização, tendo em vista inclusive que a via é pedagiada. Pois bem, cratera, não é buraco não, cratera é que não falta nesses quase 32 quilômetros de sua extensão. E não só atendendo esses 3 municípios, Rio de Janeiro, Nova Iguaçu e Seropédica, porque da Estrada da Caroba até o rio que divide ali a Ambev é Rio de Janeiro. Deste rio até o rio Guandu é Nova Iguaçu. E do rio Guandu até a Dutra é Seropédica. No entanto, esta rodovia atende a dezenas de outros municípios dentro do próprio estado do Rio de Janeiro, assim como também é a via de acesso a alcançar a Dutra, já na altura do município de Paracambi. E, no entanto, está caótico. Não existe baia para veículos coletivos, ônibus, parar em sua extensão. Quando um veículo de transporte coletivo para em qualquer ponto de embarque ou desembarque, forma-se o congestionamento imenso pela rodovia. Pois bem, quando você alcança o viaduto Oscar Brito, na Avenida Brasil, para você chegar a 800 metros de distância no comércio de fogos de artifício, ali no quilômetro 32, você gasta mais de 50 minutos em razão do engarrafamento que se forma naquela via. Pois bem, a partir de 2 meses atrás, os moradores daquela região começaram a fazer mobilizações, porque quem utiliza aquela via tem que estar dirigindo, olhando para a lanterna do veículo que está na sua frente, porque nem faixas luminosas tem mais no asfalto. Uma rodovia que tem acidente a todos os momentos. E hoje, senhor presidente, eu estive mais cedo numa reunião na SEDAI, na diretoria oeste da SEDAI em Campo Grande, e eu ouvi com certo temor, quando um funcionário me manifestou que já existe até um grupo ligado a moradores daquela região, que estão tentando mobilizar o pessoal para dinamitar uma ponte exatamente no rio depois da Ambev. Não sei, se a gente toda hora assiste na televisão explosões de caixa eletrônico para todo momento, porque hoje a coisa de maior vulnerabilidade no nosso país é alguém ter acesso a uma pedreira e subtrair material explosivo. Ora, em todo momento nós assistimos pela imprensa roubos e furtos ocorridos nesse tipo de comércio, pedreiras. Me causa uma certa preocupação, porque até agora o que a gente tem assistido são pessoas que estão obstruindo o acesso a milhares de pessoas que precisam se locomover em todos os sentidos para a Baixada Fluminense ou para a Zona Oeste do Rio de Janeiro, ou para ter acesso ao centro da cidade usando essa BR-465, que é Rio-São Paulo, estão obstruindo em mobilizações, em movimentos reivindicatórios,
a demanda desse povo que só exige uma pavimentação decente para essa rodovia. E, no entanto, senhor presidente, hoje eu ouvi com uma certa preocupação, vereador, tem um movimento aí que o pessoal está querendo botar umas bananas de dinamite embaixo da ponte ali a metros da entrada da Ambev. Então, gente, acabou aquela segurança toda nesse estado, na questão, né, padrão FIFA, e a gente está acompanhando aí que volta tudo à normalidade do nosso estado. Então eu queria deixar registrada essa circunstância, porque a gente não pode deixar passar por nuvens brandas uma circunstância de você ouvir alguém manifestar, olha, pode haver um movimento maior, porque o que a gente sabe é que parece que já houve uma liberação de uma verba para executar essa obra. Se executaram já 70 quilômetros, né, do arco metroviário, por que não executar esta obra de pavimentação, pelo menos em pequenos trechos, porque é triste um condutor de veículo no período noturno ter que conduzir o seu veículo se baseando nas lanternas traseiras do veículo que está na frente, porque sequer sinalização tem. Crateras formadas em sua extensão, mas radares eletrônicos com fiscalização tem em vários pontos. Era isso que eu queria aqui deixar manifestado, deixar consignado, senhor presidente. Muito obrigado. O próximo orador inscrito é o senhor vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, vereador Edson Zanata, senhores vereadores, vereadoras, assessores, funcionários da casa, imprensa, telespectadores da TV Câmara, cumprimento a todos e gostaria de fazer um relato da dificuldade que as pessoas têm encontrado quando há interrupção do seu fornecimento de água porque deixaram de fazer o pagamento, de efetuar o pagamento. A SEDAI é proibida, senhor presidente, por decisão judicial de suspender o fornecimento dos seus serviços. E várias pessoas têm entrado em contato com meu site, eduardomoura.com.br, www.eduardomoura.com.br, relatando que o fornecimento de água foi interrompido abruptamente. A interrupção no fornecimento, além de causar uma lesão, afeta diretamente a dignidade e é flagrante retrocesso ao direito do consumidor. Aliás, a dignidade da pessoa humana encontra-se entre os princípios fundamentais de nossa nação, como se encontra esculpida no artigo 1º, inciso 3 da Constituição Federal. E mais, o artigo 6º da Carta Magna reconhece que a saúde e o lazer são direitos sociais e assegurados a todos os cidadãos e que incumbem ao Estado, conforme se vê no artigo 196 da Constituição. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de sua promoção, proteção e recuperação. E quando há interrupção no fornecimento de água, isso deixa de existir. A possibilidade de doenças aumenta. É uma questão social importante
e que eu acredito que a partir de hoje nós já estamos enviando um documento para a SEDAI solicitando que isso não volte a ocorrer. Como dizia, eu creio que a partir de hoje isso não vai acontecer mais. Mesmo porque é prática abusiva do corte, que já vem sendo conhecido em casos de fornecimento de água, pois a água é de necessidade da população, de consumo imprescindível e não pode ser cortada. Os consumidores em geral, assim como muitos advogados e até mesmo juízes e desembargadores do nosso Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desconhecem que existe uma ação civil pública movida e ganha pela ADECOM, Associação Brasileira de Defesa do Consumidor, da Vida e dos Direitos Civis, já com o trânsito em julgado e que se aplica a qualquer pessoa física ou jurídica que impede a SEDAI, a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, de proceder a qualquer corte no fornecimento de água sem o devido processo legal. Ou, por outra, a SEDAI só poderá providenciar o corte dos seus serviços se mover especificamente uma demanda contra o consumidor, requerendo à Justiça, depois de justificar o seu pedido, que os seus serviços sejam suspensos. Assim, não havendo um processo judicial contra o consumidor, a água não poderá ser cortada, mesmo que o consumidor esteja inadimplente, ou seja, não tenha pagado a conta d'água. Se você teve o fornecimento de água suspenso, mesmo que a SEDAI tenha lhe avisado que providenciaria o corte dos seus serviços, se a sua conta não fosse paga dentro de um determinado prazo, ainda assim o corte continuará sendo indevido, posto que não houve o devido processo legal onde o consumidor possa ter o direito de ampla defesa, inclusive o direito de demonstrar que a cobrança é excessiva. Em caso de corte destas circunstâncias, o consumidor deve procurar imediatamente um advogado, e é o que eu sugiro a todos que me ouvem nesse momento. Essa informação se solidifica, senhor presidente, na Lei número 7.783, de 28 de junho de 1989, que dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade e dá outras providências que, em seu artigo 10, inciso 1, diz que são considerados serviços ou atividades essenciais o tratamento e abastecimento de água, produção e distribuição de energia elétrica, gás e combustíveis. No entanto, a Lei 8.987, de 13 de fevereiro de 1995, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, diz em seu artigo 6º, parágrafo 3º, inciso 3, que a interrupção por falta de pagamento não é considerada descontinuidade do serviço. A Lei número 8.987 de 95, no seu artigo 6º, diz: toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecimento nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato. O parágrafo 1º diz: serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas. A atualidade compreende a modernidade das técnicas, e isso já está no parágrafo 2º. Repetindo, a atualidade compreende a modernidade das técnicas, do equipamento e das instalações, e a sua conservação, bem como a melhoria e expansão do serviço. O parágrafo 3º diz: não se caracteriza como descontinuidade do serviço a sua interrupção em situação
de emergência ou após o prévio aviso, quando motivada por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações. Isso também é reafirmado na Lei nº 11.445 de 2007, no seu artigo 40, inciso 5, que diz que os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador na hipótese de inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas, após ter sido formalmente notificado. Os serviços poderão ser interrompidos pelo prestador nas seguintes hipóteses: situações de emergência que atinjam a segurança das pessoas e bens, necessidade de efetuar reparos, modificações ou melhorias de qualquer natureza dos sistemas, negativa do usuário em permitir a instalação de dispositivo de leitura de água consumida após ter sido previamente notificado a respeito, manipulação indevida de qualquer tubulação, medidor ou outra instalação do prestador por parte do usuário e inadimplemento do usuário do serviço de abastecimento de água, do pagamento das tarifas após ter sido formalmente notificado. As interrupções programadas serão previamente comunicadas ao regulador e aos usuários. A suspensão dos serviços prevista nos incisos 3 e 5 do caput deste artigo será precedida de prévio aviso ao usuário não inferior a 30 dias da data prevista para a suspensão. Parágrafo 3º, a interrupção ou a restrição do fornecimento de água por inadimplência a estabelecimentos de saúde, instituições educacionais e de internação coletiva de pessoas e a usuário residencial de baixa renda, beneficiário de tarifa social, deverá obedecer a prazos prazos e critérios que preservem condições mínimas de manutenção da saúde das pessoas atingidas. Enfim, eu sugiro, para encerrar, senhor presidente, que o importante é, caso haja alguma razão para o não pagamento da tarifa de água, que os senhores e as senhoras que estão me acompanhando nesse momento, se porventura tiverem a interrupção da água na sua casa ou no seu estabelecimento, que entrem com uma ação na justiça, porque as chances, mesmo havendo controvérsia no que tange às leis e a interpretação das leis, que isso seja feito por um advogado para que ele possa ajudá-lo a dar conta dessa demanda. Muito obrigado, senhor presidente. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Com a palavra franqueada, o vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, imprensa, senhores e senhoras que nos acompanham através da TV Câmara, eu gostaria de ocupar essa tribuna hoje para dar uma notícia extremamente alvissareira. Eu acho que toda a comunidade da Fazenda Botafogo e o seu entorno, Coelho Neto, Acari, Pedreira, Lagartixa, toda aquela região, Pavuna, eu acho que todos estão muito felizes com a decisão da FAETEC de construir um CVT naquela região. Nós tínhamos ali um prédio que era ocupado pela Fundação Leão 13, que há muitos anos não vinha atendendo a população, considerando que não houve por parte da Fundação nesse período, que antecede a construção naquele local desse CVT, que é o Centro Vocacional Tecnológico, não houve uma preocupação para que a comunidade fosse atendida naquele órgão. E, felizmente,
ele que já se encontrava em condições extremamente deploráveis, ele agora vai ser derrubado e ali naquele local vai ser construído um centro vocacional tecnológico. É um fato muito curioso que ocorreu em relação a isso, porque há cerca de um ano eu tive um contato com o vice-governador Pezão, e nessa reunião eu fiz essa reivindicação que depois, logo imediatamente depois, eu fiz de forma expressa, através de um documento que enviei do meu gabinete. E ele aqueceu, após os argumentos que eu usei. Nós temos ali uma associação de indústrias, que é a AGIM, que é a Associação das Indústrias da Fazenda Botafogo, e felizmente ele está atendendo numa região que vai servir tanto para aqueles empresários, e hoje nós tivemos uma reunião, inclusive, com o presidente da AGIM, que é a Associação das Indústrias da Fazenda Botafogo, e nessa reunião eles já passaram, en passant, não foi algo ainda totalmente fechado, mas quais seriam as necessidades para que nós ocupássemos com funcionários as suas indústrias através do Centro Vocacional Tecnológico. Isso tem uma importância porque foi relatado nessa reunião, senhor presidente, que os empresários, é que qualificavam as pessoas para trabalhar nas suas empresas. Às vezes se levava 1 ano, 2 anos, para que aqueles funcionários estivessem aptos para poder ocupar aqueles cargos. Então, agora, com o centro vocacional ali ao lado, a cerca de 500 metros daquelas indústrias, entre 500 metros e 600 metros daquelas indústrias, as pessoas serão qualificadas e por profissionais gabaritados, porque é algo interessante que eu também tive a oportunidade de constatar a importância desses profissionais da FAETEC, a importância desses profissionais do Centro Vocacionais Tecnológico, que estão fazendo com que muita gente seja qualificada para poder trabalhar nas empresas de todas as ordens. Sei de um CVT, por exemplo, em Botafogo, e esse CVT, ele tem orientação até para que as pessoas possam ocupar cargos em restaurantes, até com a culinária francesa. E ali tem diversos restaurantes e eles eram vocacionados para isso. Então, ali na Associação das Indústrias da Fazenda Botafogo, terão agora, a partir de agora, essa possibilidade de contar com uma mão de obra qualificada, uma mão de obra que vai poder ocupar a posição na indústria, já com conhecimento de causa, tanto técnico como, e eu digo que isso é importante, com a prática ali pertinho, e vão poder efetivamente ter uma atuação que vai fazer com que nós nos orgulhemos daquela região. A gente ouve falar em Acari, e quantas vezes nós ouvíamos falar em Acari de forma extremamente negativa, através até de músicas que foram cantadas a larga mano, que faz com que aquela população ordeira, aquela população de pessoas honestas, corretas, trabalhadoras, em 99,9%, e que ficaram manchados quando se falou tão mal de Acari durante um período tão grande, e às vezes a gente ainda ouve muitas pessoas que não conhecem e não sabem o que tem ali de gente da melhor qualidade. Então, eu acho que foi uma experiência boa. Eu ainda disse que
ao conhecer a FAETEC melhor, ao conhecer os centros vocacionais melhor, nós até temos a oportunidade de ver que o governo do Estado, que muitas vezes a gente também ouve tantas críticas, tem um trabalho tão importante como o da FAETEC e, logicamente, que não é algo ímpar. Tantas e tantas obras já foram efetuadas aqui no nosso Estado, neste último governo, e que agora está tendo continuidade com o governo do nosso governador Pezão. Eu agradeço ao governador, agradeço ao presidente da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado, que foi muito cortês ao receber-me lá no seu gabinete e que me deu essa notícia que a construção efetivamente seria efetuada. Parabéns para todos por isso. Muito obrigado. Não havendo mais nenhum orador inscrito, a presidência franqueia a palavra com a palavra o vereador Dr. Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, técnicos, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu recebi um e-mail e eu acabava de falar sobre o presidente da Associação das Indústrias da Fazenda Botafogo, e eu recebi um e-mail do Dr. Luiz José Ramalho, que é o presidente atual da Associação das Indústrias da Fazenda Botafogo, onde ele fala nesse artigo sobre algo que eu já ocupei diversas vezes essa tribuna para dizer da minha preocupação e que, felizmente, agora nós tivemos a dragagem do Rio Acari, que é o assunto que ele passou para mim, através do meu correio eletrônico, mandou para doutor@eduardomoura.com.br, e eu fiquei muito preocupado com uma afirmativa que ele faz, que diz respeito ao Rio Acari. Mesmo com a dragagem, e a obra já está tendo uma importância enorme, porque o nível do rio em relação à rua, à calçada, que era quase margeando ali no meio-fio, hoje nós já estamos a 2 metros, quer dizer, de profundidade. Ainda é pouco, a obra ainda continua, a obra não terminou, mas o Dr. Luiz Ramalho, que é uma pessoa que tem a sua empresa ali na Fazenda Botafogo e que foi muito maltratado na última enchente, eu estive lá na sua empresa no em dezembro do ano passado, e ele mostrou que se tivesse chegado a mais 5 centímetros, ele teria um prejuízo enorme, porque a sua indústria é um frigorífico. Felizmente isso não aconteceu, mas a mesma sorte não tiveram as pessoas que moram ali na Avenida Prefeito Salessa. A água chegou praticamente acima do primeiro andar. É uma coisa impressionante. Eu creio que com a dragagem isso já vai resolver, né, parcialmente, mas ele diz o seguinte no seu e-mail: nossa iniciativa é apontar pontos observados com a maior simplicidade do olhar, isentando a força do pensamento. Diria que isso pode ser a prática da vida prática. O Rio Acari não é um caso simples de se resolver. O problema das enchentes, a força da natureza e a suavidade da água pode destruir tudo, em qualquer lugar, mas é obrigação da sociedade fazer o mínimo para o próximo e o máximo possível para si próprio. Deixar o lixo à deriva dos temporais e despejar lixo em entulhos em qualquer lugar é uma irresponsabilidade pessoal, é falta de educação, cultura, consciência, amor ao próximo e à própria vida.
dignidade. E eu gostaria até de acrescentar que hoje eu estive, como eu disse, eu estive lá na Fazenda Botafogo e eu observei que tem muito lixo dentro do rio. E aí nós temos que fazer a nossa parte. O governo está fazendo a sua, a prefeitura está fazendo a dragagem do rio Acari, mas nós temos que fazer a nossa parte também, e é isso que o Dr. Luiz Ramalho diz no seu e-mail. Não haverá governo, instituição pública ou privada que possa conter as forças da natureza aliadas ao descaso da cidadania e do ser humano. Leis, fiscalizações, punições e multas serão insuficientes para resolver os problemas na sua totalidade. Mas certamente a iniciativa pessoal de cada indivíduo a agir com consciência e corretamente no destino do que consome e descarta trará melhoras significativas à solução dos problemas causados pelas chuvas fortes do verão. A necessidade que o governo inicie campanhas de educação e conscientização para que cada pessoa cuide do seu lixo. Cada empresa tenha consciência na contratação das empresas de serviços de coleta que contrata para descartar seu lixo. Consciência dos setores de recursos humanos na contratação de seus funcionários e nos riscos que eles poderão causar em caso de sua displicência. Eu acho até que esse parágrafo vai servir muito para a nossa querida Débora Sá, que está aqui hoje, e ela poderá levar a importância do que o presidente da SDIM diz no seu e-mail. Os economistas e administradores dos governos deveriam começar a fazer as contas reversas para saber o custo dos reparos comparado aos custos das prevenções. Rio Acari e Fazenda Botafogo não são parte do inferno, e eu acabei de falar sobre isso, né, presidente? Porque se o fosse, não teriam tanta população e tanta capacidade para emprego como aquelas indústrias absorvem. É ao seu redor que temos o maior centro de abastecimento do estado do Rio de Janeiro, local onde circula o alimento que se estreita para chegar à zona sul da cidade do Rio de Janeiro, onde estão situados os melhores hotéis, restaurantes, residências e entretenimento. Autoridades, pensem bem nisso. Estamos aqui para ajudar, somos parte do problema e buscamos apontar para melhorar ao menor custo possível e a maior eficiência possível. Eu gostaria de acrescentar algo que ele me falou pessoalmente hoje, em relação à barreira física que existe quando o rio que cruza a linha do metrô, e essa barreira física também dificulta para que haja o escoamento do rio. Não sei se também poderá ser levado isso, mas aí para o metrô, a importância de que haja um estudo para que essa barreira física que ocorre por causa da linha férrea do metrô, que isso possa ter algum tipo de solução. Porque realmente ali há um represamento da água e o metrô tem uma responsabilidade em relação a isso, e nós não podemos deixar de dizer o quanto é importante para aquela região que isso seja sanado. Então eu agradeço ao Dr. Luiz Ramalho por ter enviado esse e-mail e gostaria que isso fosse levado às autoridades do Executivo, o que nós faremos também através do meu gabinete. Muito obrigado. A palavra continua franqueada. Com a palavra franqueada, o vereador Dr. Eduardo Moura. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, funcionários da casa, assessores, imprensa, telespectadores da TV Câmara, eu ocupo mais uma vez essa tribuna para falar algo que chegou também através do meu site, eduardomoura.com.br. É a queixa ou a denúncia, eu acho que isso é mais do que uma queixa, é uma denúncia de uma servidora do município do Rio de Janeiro que diz
que os funcionários e pensionistas da Prefeitura do Rio de Janeiro, que têm direito a 3 planos de saúde, assim a 1.000 e medial, eles estão, quando chegam à idade que passa a complicar para os planos de saúde, e nós todos sabemos que os planos de saúde, a partir dos 70 anos, 80 anos, o preço é muito alto. No caso dos pensionistas, essas pessoas têm sido retiradas do plano de saúde com um simples aviso. Eu não acredito que isso seja do conhecimento das diversas secretarias e isso também seja do conhecimento do prefeito do município do Rio de Janeiro. Eu tenho absoluta certeza que esse fato se deve ao plano de saúde. Eu citei 3 planos, assim a 1.000 e medial. O que chegou ao meu site foi a pessoa que foi prejudicada, é uma pessoa que estava sendo alimentada na saúde pela assim. E como é que fica isso? Uma pessoa que tinha direito a um plano de saúde, e aí de repente, porque fez 80 anos, essa pessoa parece que tem 83 anos, é retirada. Isso vem, olha, o mês que vem você não tem mais plano de saúde. A pessoa tem seus médicos, tem seus atendimentos, tem exames marcados. Eu, como médico, eu sei da dificuldade ainda hoje que nós temos para fazer determinados exames mais sofisticados, e a pessoa tem o plano de saúde e ela é retirada abruptamente, com aviso de 1 mês de antecedência. Eu nem sei, ela chegou a receber o aviso de 1 mês? Nem isso, ela nem sabia. Quando foi um belo dia, chegou lá e falou: olha, minha senhora, eu não vou citar o nome, porque eu não estou aqui autorizado por ela. A senhora agora não tem mais direito, não. Imagina esse filho, esse neto que cuida da sua avózinha, esse filho que cuida da sua mãezinha, e de repente ela fica sem o plano de saúde. Onde é que ela vai dar continuidade ao atendimento dela? Aonde? Nós fizemos contato através da minha assessoria com o Prev Rio, e fui informada que no momento, isso aí é outra coisa, não está aberto a nova adesão, os planos. Ou seja, aquele que quiser ser inserido em um dos planos, deverá aguardar até que seja disponibilizado um novo período de adesão, que deverá ocorrer até o final do ano. Espero que isso ocorra. Em contato telefônico com a senhora Vera, que fez a denúncia, fomos informados que a mãe dela, uma senhora de 83 anos, foi cortada do plano da Assim, como eu disse aos senhores. Assim informou que fizeram um novo contrato por faixa etária, pois o contrato antigo era um valor só para as pensionistas, independente da idade. Ela pagava R$ 119,86, o novo por faixa etária é de R$ 292,22 e cancelaram por motivo da margem consignável dela ser de R$ 274,64 e passava R$ 17,58. Gente, não dá para acreditar numa situação como essa. E nós temos a oportunidade de estar aqui, ocupando a tribuna, cumprindo com o nosso dever para denunciar isso. Porque como é que isso ia chegar ao ouvido das autoridades, que eu tenho certeza não sabem? Então, eu sugiro que isso seja levado até quem de direito, e nós continuamos procurando fazer, através do meu gabinete, um requerimento de informação para saber se isso aqui é verdade. Assim, insisto, cancelou o plano de saúde sem qualquer notificação. Senhor presidente, eu tenho aqui os contra-cheques, eu não vou citar o nome, nem vou apresentar isso, inclusive eu fiz questão de retirar o nome dessa pessoa, mas eu acho que isso precisa de ter uma resposta, e eu tenho a certeza que eu vou voltar, que eu estarei de volta a essa tribuna, né, para poder dizer que isso
deixou de acontecer e foi resolvido os problemas daqueles que saíram. Porque não é só deixar de acontecer esse fato, é resolver o problema dos que saíram. Não é uma coisa muito simples. Quem tem a oportunidade de ter um plano de saúde sabe o quanto, mesmo com as dificuldades que as pessoas encontram também com os planos de saúde, também tem essa, mesmo com a dificuldade que as pessoas enfrentam. Muitas vezes precisam até de entrar na justiça para poder ter resposta a seus anseios, às suas necessidades. Mas, de qualquer maneira, eu acho que a gente, ainda tendo um plano, ainda tem pelo menos uma outra alternativa, além do Sistema Único de Saúde. Antes de encerrar, e para não pedir novamente a palavra, senhor presidente, eu gostaria de dizer que a Câmara, e isso aqui está no jornal O Dia de hoje, dia 16, dá verba para 68 clínicas da família no Rio. Os vereadores da Câmara Municipal do Rio de Janeiro doaram 130, né? Tá ruim. 130 milhões para a Prefeitura construir as novas unidades, as novas clínicas da família. Resultados da economia na folha de pessoal, o dinheiro será usado na construção, seria usado na construção da nova sede. Eu acho que isso foi meritório, eu estou incluído, mas eu não falo por mim. Eu quero parabenizar a todos os vereadores. Ontem, inclusive, nós estivemos com o prefeito lá no Palácio da Cidade e eu fiquei muito honrado de poder ser um dos partícipes dessa doação e que vai servir para que tantas pessoas tenham atendimento. Eu acho que essas clínicas da família, e isso é importante que seja dito, né, elas são a base do sistema de saúde. Eu acho que essas clínicas da família, funcionando na sua plenitude, vai reduzir enormemente os grandes problemas de saúde aqui no nosso município. E mais 68 clínicas que, através desse recurso que os vereadores doaram, vai ajudar muito esse sistema de saúde. A pessoa que tem uma hipertensão, que chega numa clínica da família, verifica a sua pressão arterial e ela está elevada, e é medicada, com certeza as chances de ter um acidente vascular encefálico, de ter um acidente vascular cerebral, como as pessoas ainda usam esse termo, ou terem um derrame, essa chance diminui sobremaneira. A pessoa que às vezes está no início de um processo digestivo e que ainda nem é uma úlcera, mas chega numa clínica da família, é examinada, é feito o exame que seja precípio para descobrir se aquilo ali é uma gastrite ou se é uma úlcera, seja lá o que for, a chance de ter um problema maior, elas diminuem sobremaneira. A criança que tem uma amidalite, às vezes com pus, e aí às vezes é um streptococo, que é uma bactéria aí danada, que às vezes nessa idade de 6, 7 anos, pode fazer com que a criança tenha uma febre reumática, e se essa criança for atendida, um bezetacil resolve, uma penicilina benzatina resolve. Quando acaba, se isso não for feito, aquilo vai, às vezes, uma febre reumática vai dar uma cardite, vai dar uma artrite, vai dar um problema muito mais sério. Então, nós temos aí uma chance de reduzir enormemente. Isso não é mensurável, é curioso, né? Porque isso não é mensurável muitas vezes. Mas eu acho que se nós pudéssemos mensurar isso, saber o quanto isso ia reduzir os diversos problemas, sem contar, isso sem contar a questão das imunizações, que tem uma importância tão grande para as nossas crianças. Como dizia, se nós conseguíssemos mensurar isso, senhor presidente, eu tenho certeza que nós teríamos uma demonstração que esse ato nosso não foi o ato ontem de estar ao lado do prefeito batendo foto e dizendo que nós doamos isso. A importância disso
desse fato é que nós, vereadores, nós tivemos ontem a chance de participar de algo que poderá impactar, modestamente, mas que poderá impactar a saúde pública do nosso município. Parabéns a todos os vereadores. Às vezes as pessoas são... Parabéns para o senhor, Vossa Excelência, vereador Messina. Eu acho que as pessoas que, às vezes, são tão críticas em relação aos políticos, né, e a determinadas políticas, ontem nós tivemos uma mudança, não de paradigma, porque eu não concordo com esses que criticam por criticar e criticam sempre. A gente tem sempre que separar o joio do trigo, e nesta casa eu tenho certeza que a grande maioria dos vereadores tem essa missão de fazer com que a nossa população seja atendida, não só na saúde, mas em todas as áreas que nós legislamos aqui e fiscalizamos o prefeito. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua franqueada. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão, esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento sem número da vereadora Verônica Costa, a mesa diretora na forma regimental retirada em definitivo do PL 748/2004 da autoria da vereadora. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número, vereador Guaraná, mesa diretora na forma regimental, retirada definitivo da emenda modificativa número 1 do PL 344, de autoria do vereador Reimo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento sem número, vereador S. Ferraz, requer a mesa diretora na forma regimental a retirada definitiva da emenda número 1 do PLC 115/2002, de minha autoria, que dispõe sobre a criação de licenças especiais para vendedores ambulantes que atuam no transporte coletivo no município do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 605 de 2014, vereador Dr. Carlos Eduardo, requer a mesa diretora na forma regimental com base no artigo 313 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, seja concedido o conjunto de medalha Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor deputado federal Paulo Pereira da Silva. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 606/2014 do nobre vereador Jefferson Moura, requer a mesa diretora na forma regimental a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Proteção Ação Querer Bem. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 607/2014, vereador Jorge Felipe, vereador Luiz Carlos Ramos, vereador Dr. Jairinho e vereador Carlos Caiado, da mesa diretora. Senhores vereadores, requer concessão de conjunto de medalhas Pedro Ernesto, senhor Rui de Araújo Santos, analista judiciário. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora na forma regimental, requerimento 609, do vereador Marcelino de Almeida. Concedido o conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao tenente brigadeiro Duar Hélio Paz de Barros Júnior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 510 de 2014, da nobre vereadora Leila do Flamengo, requer a concessão de medalhas Francisco de Assis, terceiro milênio, ao padre Leonardo Pereira da Silva, paróquia da Matriz Nossa Senhora da Glória do Largo do Machado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 611 de 2014, da nobre vereadora Leila do Flamengo, requer
a concessão de conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao padre Sérgio Costa Couto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 17 ou 612? Requerimento 612 de 2014, da nobre vereadora Cristiane Brasil, na forma regimental, concessão de conjunto de medalhas do mérito Pedro Ernesto ao Hospital Municipal Miguel Couto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 613 de 2014, vereadora Cristiane Brasil, conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao Dr. Rui Castro Monteiro da Silva, chefe do serviço de neurocirurgia do Hospital Municipal Miguel Couto. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 614, 2014, da nobre vereadora Cristiane Brasil, conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Marcos Cravo Magalhães, tenente-coronel do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 615, 2014, da nobre vereadora Cristiane Brasil, requer conjunto de concessão de conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Davi Salvador de Lima Filho, secretário executivo do Conselho Municipal de Saúde do Rio de Janeiro. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 616, 2014, da vereadora, nobre vereadora Cristiane Brasil, conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto à senhora Catarina Nobre Santos, delegada da Delegacia Especial de Atendimento à Pessoa da Terceira Idade. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 620 de 2014, do nobre vereador Marcelo Ará, requer a mesa diretora a concessão de conjunto de medalhas Pedro Ernesto a Arthur de Carvalho Matos. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 621 de 2014, da nobre vereadora Tânia Bastos, conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto a Eliane Ovale. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requerimento 624, 2014, do nobre vereador Jorginho da SOS, conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao doutor senhor José de Carvalho Correia, pelo seu brilhante serviço no exercício da função como médico na direção do Hospital Estadual Anchieta. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Projeto de lei, encontra-se à disposição dos senhores vereadores para consulta as redações finais dos seguintes projetos. Projeto de lei complementar número 53A de 2013, de autoria do Poder Executivo, que incentiva a produção habitacional na área de especial interesse urbanístico da região do Porto do Rio de Janeiro. Projeto de lei 772A 2014, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para o exercício financeiro de 2015 e dá outras providências. Caso não sofram emendas de redação, serão consideradas aprovadas e irão a autógrafos nos termos do artigo 249, parágrafo 1º do Regimento Interno. A presente suspende a sessão por 5 minutos. Está aberta a sessão. Passa-se ao expediente final. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, dou por encerrada o primeiro período ordinário de sessão da segunda sessão legislativa da 9ª legislatura e convoco sessão ordinária para o dia 5 de agosto, às 14 horas. Está encerrada a sessão.